Boa tarde, Rio Grande do Sul, casa cheia aqui. E aí em casa, como é que tá? Você fica comigo até as 2 da tarde? Tenho certeza que sim, os assuntos são ótimos do programa de hoje. Vamos falar sobre limites para os filhos, né? Como encarar, por exemplo, aquele boletim com notas vermelhas e os pequenos conflitos do dia a dia. Tem outro fator que pode influenciar também o déficit de aprendizagem. Alimentação. A nutricionista Viviane Braz já está aqui para falar sobre como usar farinhas e as sementes da moda, como chia e linhaça. O Evandro Hazi foi às ruas saber se os gaúchos lembram de grandes personagens da história. E ao vivo, vamos saber agora as últimas informações da greve dos municipários. Boa tarde, Karine Flores. Boa tarde, Regina. Boa tarde a todos. Lembrando que essa é a primeira paralisação do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre no ano de 2019. Segundo o Simpa, metade dos servidores paralisaram e metade continua trabalhando. A gente está em frente à Câmara dos Vereadores. Vou pedir para o nosso cinegrafista Rodrigo Prado mostrar que tem movimentação aqui na frente dos servidores, tem carro de som, faixas também. Eles estão com alguns panfletos, cartazes, bem em frente à Câmara dos Vereadores. E essa paralisação, ela começou no período da manhã. Nós temos alguns vídeos que foram gravados no período da manhã, que mostram cerca de 200 manifestantes que saíram do Hospital Pronto Socorro e caminharam por ruas centrais da capital até chegar aqui na Câmara de Vereadores. Os municipários protestam contra o projeto de lei que busca alterar o plano de carreira dos funcionários vinculados ao Poder Executivo. Esse texto tramita em regime de urgência aqui na Câmara de Vereadores e prevê mudança tanto nos valores adicionais por tempo de serviço quanto também nas gratificações. O Simples ainda não tem um balanço preliminar falando de quantos filiados aderiram a essa paralisação, mas a gente sabe que são de vários setores, tem professores, tem também pessoas, funcionários da área da saúde. A gente tem uma informação da Secretaria Municipal da Saúde dizendo que hoje, no posto que fica no bairro Bom Jesus, na zona leste de Porto Alegre, por exemplo, onde 4 enfermeiros deveriam atender hoje, apenas um foi trabalhar e com isso os atendimentos acabaram ficando mais lentos, mas a gente ainda não tem um balanço oficial sobre quantos locais foram afetados com a paralisação. Essa paralisação deve ser avaliada pelo sindicato na próxima quinta-feira. Então, a gente fica acompanhando, Regina, tanto a paralisação aqui em frente, que é pacífica, tranquila, com algumas músicas, com alguns cartazes, quanto também os reflexos para a população, já que esse é o primeiro dia de greve e deve se estender pelos próximos dias. Regina. Obrigada, Karine. Pois é, já estou aqui de casa cheia, que nem eu falei, né? Viviane Braz daqui a pouquinho vai falar dessas sementes, né, da moda. O Ico agora chamou de areia, não entendi, gente. Depois a gente vai conversar sobre isso. E com o Thomas, eu não preciso nem falar, que já está me incomodando desde o início do programa. O Eduardo, filho dele, a Luíse, a Denise, também fonoaudióloga, que vai estar falando com a gente sobre o mesmo assunto. E a psicopedagoga, que está aqui comigo, a Andréia. Gente, vocês aí de casa, claro, também podem participar, tá? Aqui pelo WhatsApp, né? O 99224-1220. E o papo hoje é limite, por isso que a gente trouxe o Eduardo aqui, junto para ele, né, testar essa história. Mas assim, não é só limite. Eu acho que, claro, são conflitos do dia a dia, né, Luíse? Que ele vai crescendo, vocês vão vivendo, cada caso aí é um caso. Mas, enfim, eu queria abrir perguntando, até acho que direto aqui para a Andréia, sobre essa questão do limite, porque a gente tem uma impressão, que eu não sei se é verdadeira, que lá atrás, as nossas mães, as nossas avós, a gente tinha, parece, mais limite. É assim ou é a impressão minha? Bom, boa tarde a todos. Obrigada, Regina, pelo convite. Não, é verdade, assim, o que a gente observa? Que a relação com os pais foi modificando muito ao longo do tempo, assim. Então, a relação que nós tínhamos com os nossos pais, a relação dos nossos pais com os nossos avós, tudo fazia parte de um contexto social. A relação hoje, no tempo atual, onde a gente tem essa geração X, Y, Z, mudou muito. A velocidade com que as coisas acontecem é muito maior. E isso, sem dúvida nenhuma, interfere na forma como as crianças aprendem, a forma como eles se relacionam, a forma como se dá a questão com os pais, né? Regras, limites, rotina. Bom, eu quero saber do Ico e da Luísa como é que funciona lá em casa isso. Quer dizer, vocês têm muito presente essa coisa do limite? Quem é que dá mais limite? Tem isso ou não? Quando eu casei com a Luísa, eu ganhei o meu filho Eduardo de 3 anos e meio. Então eu já peguei o trem andando. Aí perguntei pra ela, você sempre tem que perguntar pra mãe. Tu quer que eu só seja amiguinho dele ou tu quer que eu ajude na educação? Porque tem que perguntar pra mãe. A cara do Eduardo, me ajuda na educação, diz a Luísa. E aí eu comecei, né, a colocar limites. Sim, o Eduardo, lá em casa eu faço mais o papel mais
mais dos limites, a Luísa é mais na conversa. Eu acho que os dois são importantes. Né? Eu, quando ele chega com um bilhete do colégio, que isso acontece muito de vez em quando, por exemplo, ele não tem televisão, ele já nem pede mais quando toma um bilhete. Né? Tá, tem essa coisa, então, de certa forma, do castigo. Vocês adaptam isso. O limite, né? Tomou um bilhete no colégio, hoje não tem televisão para ele começar. Depois que eu fiz isso, os bilhetes acabaram lá em casa. O que tu pensa disso, Eduardo? O que tu pensa disso? Assim, quando tu chega, tu já sabe que tu vai chegar com um bilhete ou com um boletim muito satisfatório. O que tu já espera deles? Assim? Eu espero que Na verdade, eu não recebo muito mais bilhete, porque... Viu, Ico? Ele me ensinou a não. Ele me ensinou as isso. coisas, como se comportar. É isso, Luiz, quer dizer... Reforço positivo, reforço negativo. Lá em casa começou a funcionar muito bem isso quando ele era pequenininho. Hoje em dia a gente já não precisa mais fazer tantos reforços, porque ele já está mais adaptado, assim, ele já tem uma rotina, ele é bem obediente, ele tem a organização dele. Então, assim, a gente conversa muito. Tem essa coisa dos temas ainda? Tem, na nossa época tinha. Então, tem a hora dos temas, vai lá sentar. Não, e além dos temas, tem as atividades da mamãe, sabe? Porque ele tem o tema que vem da escola, eu saio de casa e deixo atividade para ele também. Então, ele ainda tem mais o teminha da mamãe, que nem sempre é tão divertido. Às vezes é até um pouco mais puxado, assim, tem que pensar um pouco mais, tem que pegar ratão. Não é o caso do Eduardo, mas tem muitas crianças também, né, Denise, que tem esse problema, assim, de atenção mesmo, né? Às vezes, olha, os professores reclamam, ele está com algum problema, ele não consegue se concentrar, enfim. E aí tem uma outra questão aí, né? Que daí os pais muitas vezes até não se dão conta, né? Essa questão da rotina e das regras, do como é o funcionamento da família, interfere muito na produção e na aprendizagem da criança. No entanto, tem questões que são da própria criança, que são funcionais, né, e às vezes até neurofuncionais, que vão interferir, né? Uma delas é a desatenção, né? Tá muito comum a gente ficar sabendo das crianças, do professor dizer que está desatento e tal, e normalmente se entende que é um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E nem sempre é assim. Às vezes é até distúrbio do processamento auditivo, que é como ele interpreta esse mundo sonoro. E as coisas se misturam, né? Então é importante a regra, é importante estabelecer esse limite, como o Ike falou, mas também é importante a gente verificar como é que está esse desenvolvimento. Como é que a gente verifica isso? Quer dizer, daqui a pouco eu tenho como ver na minha casa, conversar com meu filho, ver se ele está com algum problema de audição. Como é que eu faço esse tipo de teste? Bom, o distúrbio do processamento auditivo, né? Como o processamento auditivo é a interpretação desse mundo sonoro, né? Então, como é que a gente interpreta tudo isso? E uma delas é tu estar desatento e não conseguir responder prontamente ao que é chamado, não se organizar na sua própria rotina, né? Muitas vezes é aquele caso de que tu pergunta alguma coisa, daqui a um pouquinho ele vai te responder muito lá adiante, uma coisa nada a ver com o que foi perguntado. Em sala de aula isso acontece, são aqueles alunos que normalmente a professora deu toda uma explicação, lá adiante ele vai perguntar, o que é mesmo? E a professora diz assim, bom, mas eu já respondi isso, já disse, tu não prestaste atenção. Então, como é que a gente faz essa investigação, né? Primeira coisa é realmente verificar o que está acontecendo, né? Tem alguma coisa errada que não está nessa rotina, não está desencadeando um bom entendimento do meu filho. Andréia, quer dizer, a gente falou aqui agora mesmo do castigo, né? Tu achas que isso, porque a gente tinha muito isso, né, com mãe, com pai, e eu nem vou falar da famosa palmada, né, que é polêmica, enfim, que na nossa geração a gente vivia isso, né? Na nossa geração, o milho verde da praia era se ajoelhando no chão. Ai, não exagera. Se ajoelha no milho aí. Não, a mãe tá me vendo, ela sabe que ela nunca fez isso. Mas, quer dizer, existe essa coisa da troca, como o Ico falou, olha, tu me apresentou aqui um bilhete, eu já tinha conversado contigo, enfim, tirar alguma coisa que ele goste da rotina dele? O que eu acho que é importante acontecer, eu acho que é mostrar para a criança a consequência dos atos que ela faz, assim, ela tem escolhas para fazer. Qual é a consequência da escolha de eu não fazer o tema do colégio, ou eu não trazer as tarefas da escola como eu deveria trazer e vem um bilhete? Bom, qual é a consequência disso? Deixar muito claro para a criança, para que ela entenda qual é a consequência e a escolha que ela vai fazer. Essa escolha ela pode ser um reforço positivo, como pode ser algo que vai ser, tipo, não vai poder ver a tua televisão porque tu não conseguiu terminar as tarefas que tu tinha combinado de terminar. Eu não vejo isso como um castigo. A gente diz muito na área da isso como limite. É como criar bordas, a gente diz.
As crianças, elas precisam, desde que elas nascem, porque elas são bombardeadas de sensações. E os pais precisam nomear essas sensações para as crianças, o que está acontecendo. Isso é a inteligência emocional que a gente fala que é tão importante nos dias de hoje. E tem aquela coisa assim, ó, garanto que o Eduardo já fez isso. De chegar e te dizer assim, ai, mas os outros pais deixaram. Os outros pais deixaram, mas eu sou pai deles só. Então, não me interessa os pais dos outros, não me interessa ele, eu falo. E eu acho muito importante dar incumbência dentro de casa para os filhos. O Eduardo sabe que quando ele acorda, antes mesmo dele jogar um videogame e brincar, ele tem que levar o cachorro que ele pediu lá embaixo para fazer xixi. A responsabilidade. E depois assistir um vídeo de inglês e depois vai curtir a vida, mais ou menos isso, né, Eduardo? E ele tem bastante atividades também, pelo menos ele tinha, uma época que o Ico veio aqui até falar da eu acho que era judô que ele fazia, né? Então, ele ainda tem essas muitas atividades. Ele faz natação, agora ele vai começar a fazer tênis. E tem as atividades dentro de casa, arrumar a cama, as roupinhas no armário. Então tem assim, cuidar das suas coisinhas, deixar sua escrivaninha organizada, seu teminho organizado, a mochila, a roupinha para o colégio, uniforme, o lanche. Então é a responsabilidade que uma criança de 10 anos tem que ter. Tu acha muito, Eduardo? O que tu acha? Às vezes não sobrecarrega, não? Não, eu tenho uma rotininha na minha porta, a gente colou uma rotina. Ele tem o cronograma dele para ele não se perder, saber o que ele tem que fazer. E essas atividades todas, tu que pediste? A natação eu falei que eu queria fazer, porque primeiro eu fiz o teste da natação e depois eu fiz a natação, aí eu pedi pra E aí tu acha que é legal isso, assim, por exemplo, tu tá com esses projetos paralelos, digamos assim, com a escola? Quer dizer, tu consegue perfeitamente harmonizar tudo isso? Sim, eu consigo. Eu nunca recebi uma nota tão grave assim, mas só uma vez no inglês. Agora, tem que elogiar. Tem que elogiar o Eduardo. O elogio também é importante, né? Elogiar porque realmente, né, as pessoas eu acho que até estão sentindo isso em casa. Ele é um menino extremamente educado. Nós saímos para jantar com ele, ele pede, por favor, pro garçom um refrigerante. Quando vem, ele diz obrigado. Eu ensinei ele desde pequeno, né, que o garçom tá ali nos servindo, mas na realidade ele queria, de repente, estar ali com a gente, curtindo na mesa. Ele tá trabalhando, ele tá trabalhando. Então, seja educado. Muitas vezes nós vamos a restaurantes com ele e as pessoas acham que é um anão, né? De tão educado, mas quem é esse menino? Seus colegas são assim, Eduardo? Também? Tem uns que são. E uns que não, é isso? Tem uns que não são. Tá bom. Uma questão gente, importante da gente salientar que foi organizada as atividades dele, né? E essa organização é o que faz com que a gente forme redes neuronais e que a gente constantemente vá repetir aquilo, né? Então, quando não tem uma organização e a criança ou até o adulto vai fazendo de qualquer jeito, a gente se perde aonde a gente quer chegar. Então, isso também é bom para ele para a fase adulta, é bem isso mesmo, né? Sim. Gente, claro que esse assunto aqui continua, tá, no programa de hoje, mas agora a gente vai para aquele recadinho da Max Econômica. Quer cuidar da sua saúde com qualidade? A Max Econômica Farmácias, em parceria com a maior indústria de vitaminas do Brasil, desenvolveu uma linha completa para suprir aquela ausência de algumas vitaminas que às vezes deixamos de ingerir em nossa alimentação. Conheça Max Day Hair, suplemento que previne a queda de cabelo e traz qualidade aos fios. Max Day Mulher, a quantidade exata de vitaminas e minerais que elas precisam. Auxilia na imunidade, é rico em ácido fólico, saúde da pele e não tem nenhuma adição de açúcar. E para você que quer chegar no verão em forma, chegou o Max Day Lipo, um suplemento vitamínico que acelera o metabolismo, reduz a ingestão calórica e te ajuda a manter o peso. Ele ainda tem em seu composto a fruta do verão, o Goji Berry, que tem ação anti-inflamatória e antioxidante. Max Day Vitamina D3, um poderoso suplemento para a saúde óssea, que previne a osteoporose, aumenta a absorção de cálcio no organismo, melhora a ação do sistema imunológico e ainda ajuda na prevenção de doenças como diabetes e doenças cardiovasculares. Precisando de energia? Chegou o Max Day Energia, um composto de vitaminas e minerais que te ajuda a ter mais disposição para o dia a dia. Para trabalhar, estudar, ir para academia, enfim, para aquelas tarefas que faltou disposição, experimente Max Day Energia. Aproveite o máximo do seu dia com a linha Max Day de vitaminas e suplementos. Mas atenção, recuse imitações. Essa é uma exclusividade Max Econômica Farmácias.
Bom, e agora a gente muda um pouquinho de assunto. Vamos falar daquela história que a gente ouve falar, né? Ai, tem a chia, tem a linhaça, tem não sei quantos tipos de farinha. E a gente fica assim, mas como é que eu faço? Como é que eu uso isso? Pra que serve? Como é que é a resposta do Ico, Vivi, que ele falou lá? Ele disse que era farinha, né? Ele disse que era areia. A minha areiazinha. Não é areia, Ico, tá? Por favor, isso aqui é farinha de linhaça, gente. Farinha de linhaça. Mas vamos começar então perguntando isso. Quer dizer, a gente tem muito essa oferta hoje em dia, né? De produtos diferentes. Como é que a gente organiza lá, que nem a Luísa organizou a vida do Eduardo, como é que a gente organiza para usar essas coisas no nosso dia a dia, Vivi? O interessante é a gente não sair comprando tudo, tá? Muito interessante a gente começar a ter cuidado com o que compra. Como todos os produtos, eles têm validade e tem alguns que têm necessidade, é bom para umas pessoas e não é bom para todo mundo, tá? Pois é, por exemplo, chia é bom para todo mundo? Pois é, não é indicado para todo mundo. Por quê? Porque a chia, no caso, para pessoas que podem ter diverticulite, divertículo, alguma doença inflamatória intestinal, não é interessante essa fibra, tá? E ela vem para ajudar onde, a chia? Ela ajuda a carregar a gordura, ela pode ser usada aqui na forma de grãos, sempre... Quer mostrar? Onde que eu mostro, gente? Aqui mesmo? Ai, eu tirei bem na hora, ó. Pessoa chata que tirou na hora, né, a imagem. Agora sim, ó, tá aí. Ela é se você olhar, um grão bem pequenininho, então ele não deve ser comido assim. Então ele deve ser colocado em remolho, então seja de molho em alguma coisa, uma solução, seja leite, iogurte ou mesmo na água para ser usado, tá? Para colocar por cima de uma fruta. Com que frequência isso? Pode ser usado até diariamente, pode ser usado diariamente. Uma colher de sopa é o indicado, tá? E aí vamos pra linhaça, que daí tem gente que confunde. Ai, mas chia e linhaça não é a mesma coisa. Não é. Vamos lá. A linhaça na verdade, é outra semente. Elas têm funções bem parecidas, mas a linhaça ela é mais comumente achada. E a gente tem dois tipos. Tem essa linhaça que é a mais comercializada, que é a linhaça dourada, porque ela não tem diferença da outra linhaça em valor nutricional, mas ela é mais molezinha. Então, na hora que eu vou mastigar, ela é mais fácil para eu conseguir mastigar. Mas também é indicado que fique em remolho. Então, que eu deixe ela podendo hidratar para poder... E no que ela é positiva, assim, pra gente? Ela é extremamente positiva para pessoas que têm colesterol mais alto, para pessoas que têm diabetes em casa, para ajudar no processo de emagrecimento e para intestino, porque ajuda no trânsito intestinal. Posso usar, como tu disseste, no iogurte, na fruta, na comida? Tem alguma que eu posso usar? Na comida, todas as duas tu pode usar na comida, sem problema nenhum. Por cima, assim, espalhar numa salada, é bem interessante numa sopa. Não se sente o gosto, por exemplo, porque vai que a pessoa diz, mas eu não gosto do gosto, mas não sente. Não tem sabor forte. As farinhas já são diferentes. Nas farinhas, elas já têm gosto mais forte. Essas duas aqui são farinhas, é isso? Isso, são farinhas da chia e da linhaça, tá? Então, elas também já foram hidratadas, foram secas e depois viraram a farinhazinha. Então, elas são usadas, adicionadas a bolos, biscoitos, pães, no dia a dia, em panquecas, pode ser. E não tem perigo, por exemplo, eu fiz biscoito eu como todo dia, várias vezes, vamos supor. E aí, quer dizer, não pode fazer mal também o excesso disso? O excesso nunca é bom, mas quando a gente vai fazer uma preparação, prepara uma receita um pouco menor e dosa para quantas pessoas vai ser. Então, eu vou colocar 2 colheres de sopa para fazer 10 biscoitos. Então, eu sei que vou poder usar 2 a 3 biscoitos por dia. Então, essa dosagem, esse cuidado é importante. Tem que prestar atenção nisso, então. Tem que prestar atenção. Nada é liberado, E não precisa chegar e sair comprando, que nem tu disse. Eu vou comprar todas e vou experimentar todas. Não. Primeiro uma, depois a outra, quem estava indo. E pede orientação do seu nutricionista, que ele vai poder indicar qual é a melhor para o teu caso. Isso é bem importante. Tá bom, gente. É claro que depois do intervalo tem mais Band Mulher, né? E a gente vai voltar ao assunto dos limites, é claro. Educação dos filhos, que é super importante. Problemas de aprendizagem e conflitos familiares. A gente volta já. Estou recebendo aqui este grupo, né? Como vocês sabem, desde o início do programa, falando aí sobre educação dos filhos, sobre limite. E aí a gente estava aqui conversando que o filho da Vivi, por exemplo, já tem 19 anos, né, Vivi? E aí o Ico estava dizendo, esta é outra fase. E aí já vem outras preocupações. O que vocês pensam, assim, que são as próximas preocupações com o Eduardo? Agora a gente está vivendo uma fase de transição. O Eduardo está com 10 anos, então agora passa assim, aquelas preocupações da criancinha para do pré-adolescente. Então,
vem muitas descobertas, assim, descobertas com o corpo, já vem aquelas perguntas, tu vai no mercado, olha a camisinha, mamãe, o que é isso? E aí tu já pensa como é que tu vai explicar Vocês aquilo. explicam? Claro. Tudo. Toda pergunta é respondida? Toda pergunta é respondida com a forma que ele compreende na idade dele. Acho que o grande segredo é isso. Criança, primeiro tu tem que saber qual é o limite que ele sabe. Ele te pergunta, tu quer saber primeiro, tá, mas o que tu sabe sobre isso? Porque hoje tem as redes sociais, a internet, que muitas vezes os pais não respondem, mas a internet responde. Exatamente. Então, o que eles fazem está correto. Sim, eu acho que os pais têm que ser referência para a criança. Então, a resposta tem que ser compatível à profundidade que a criança tem acesso à informação naquele momento, né? Uma pergunta para uma criança de 6 anos vai ser... A resposta é diferente para uma de 10, uma de 12 depois. Mas as crianças precisam criar nos pais essa referência, né? O Isamitiba, né, uma referência na educação dos filhos, diz, né? Os pais são os portos, os filhos são os navios. Então, essas paradas vão acontecer em idades diferentes, né? Eu tenho em casa um de 2 e uma de 8. Nossa! É 2 etapas completamente diferentes e a gente tem que lidar com eles, quase desliga uma chavezinha e liga a outra, porque é completamente diferente, mas é importante. O Eduardo esses dias perguntou com que idade eu posso namorar. Eu disse, depois de aprender a falar fluente inglês. Aí tu pode namorar. Eu quero ver se ele aprende em 6 meses o que tu vai fazer. Ele tem estudado diariamente. Eu chego em casa, ele tá colado no livro de inglês como eu nunca vi. Vai que incentivo. Mas, por exemplo, né, eles assistem todo dia assim, desenhos na TV que já assistiram 4, 5 vezes. Meia hora antes dele dormir, eu coloco o desenho em inglês. Porque né, ele vai dormir com inglês fresquinho na Eu acho que a cabeça. Denise pode nos dizer bem isso também, essa questão aí do aprendizado mesmo da língua. E o que ele está dizendo é ver todos os dias muita coisa. Isso também é muita informação, né, para a criança. A questão da informação tem relação com a qualidade dela. Né? Eles estão suscetíveis a qualquer tipo de informação. E isso, né, vem no dia a dia dela fazendo o que a gente chama de desorganização. Os pais têm que fazer a escolha dessa qualificação como tu fizeste, né? Bom, eu vou colocar um desenho em tal horário, né? Além de tudo que a gente já falou, que é essa organização do horário, como é escutado também é importante, né? Tem questões de, por exemplo, colocar o iPad e colocar fone. E aí eles ficarem muito tempo naquela informação. Um pouco isolados, né? Isolados e sem outras informações, sem fazer uma relação com o restante do mundo, né? Então, além de ter uma questão auditiva que é importante de tu verificar se aquela... intensidade está adequada, ainda tem aquela informação durante muito tempo. A gente vai estar fazendo com que essa informação esteja, para aquele cérebro, com muito mais primazia do que as outras que ele deveria ter. Né, Denise? Por exemplo, pais como eles, que organizam toda a vida, né, do Eduardo, por exemplo, a criança vai ser desorganizada ou um adulto desorganizado na escola ou no trabalho, né? A questão de organizar a criança desde a educação infantil, quando ela tem a entrada dela na escola, né, faz com que tu tenha já um caminho que a criança já saiba onde chegar, né? Mas cada sujeito tem o seu caminho para isso, né? A sua resposta, né? E aí eu posso ter mais ansiedade, menos ansiedade, mesmo eu estando organizado, e às vezes a criança não responde como ela deveria responder, que são as dificuldades de aprendizagem. Agora, Andréa, quando eles falaram ali, não, toda pergunta é respondida e tal. E quando o pai se vê naquela situação assim, mas eu não sei o que responder, eu não sei o que dizer. Eu acho que faz parte a gente dizer, eu não sei o que te falar agora, filho. Vamos conversar depois, vamos conversar. Porque a gente precisa se mostrar para os filhos, até mesmo como é que a gente lida com essas situações, assim. A gente estava falando, por exemplo, que eles são expostos a muita informação ao mesmo tempo. E se falou do déficit de atenção anteriormente, né? O que a gente sabe muito, por exemplo, com relação aos nossos filhos, é que eles são bombardeados de estímulos o tempo inteiro desde que eles nascem. Então, na verdade, o cérebro está se acostumando a prestar atenção a muita coisa ao mesmo tempo. Então, muitas vezes não é falta de atenção, e que seria o déficit de atenção, é que eu tenho crianças com excesso de atenção. Quando ela tem que prestar atenção numa coisa só, ela não consegue fazer isso. Seja na escola lendo um texto, seja fazendo uma prova, porque o cérebro começa a ser acostumado a fazer muita coisa ao mesmo tempo. Nós, pais, precisamos entender, porque não tem como a gente tirar isso da vida deles agora, porque isso faz parte desse contexto, mas saber que vai ter momentos que a gente vai trabalhar com eles, como, por exemplo, arrumar a sua cama.
é uma tarefa incrível, porque te ensina como tu seguir sequência. Isso interfere na escola para produzir texto, interfere na maneira como tu vai chegar para conversar com alguém, organizar teu pensamento, porque tudo é seguir sequência. Tudo é isso. Vivi, tem uma pergunta aqui para ti, de telespectadora, ela não revelou o nome aqui, diz o seguinte, como a linhaça é usada para emagrecer? Na verdade, ela não tem o poder de emagrecer, mas logo, como por ser fibra, ela vai aumentar a saciedade, vai diminuir a quantidade que você vai comer. Bom, e a linhaça também ajuda. Tu pode comer um pouquinho de linhaça e correr 10 quilômetros, né? Ai, fantástico. Vai dar Vou te dizer uma coisa, o Ico cozinha agora, Vivi, é cozinhando. chefe de cozinha. É. Tu usa, por exemplo, essas sementes na comida? Eu tenho usado muito porque minha esposa, Luísa, adora e a gente faz pratos com esse tipo que legal. de grãos. É muito legal, A né? gente, a gente costuma misturar os grãos junto de um arroz ou uma salada. Então nós criamos pratos autorais Eu utilizando vejo, porque eu sigo as redes os sociais. grãozinhos. Vivi, o teu filho de 19 anos já tem namorada? Já tem namorada. Começou a Mas namorar Eduardo, esse ano. perceba a diferença. Ele tem 19. E já fala inglês. Eu não sei se tu entendeu que a distância tá longe, tá? A gente Agora vai... vai namorar com 79. A gente vai pro intervalo de novo, tá bom? Tem, claro, mais Band Mulher daqui a pouquinho. E o Evandro Haas, gente, foi às ruas saber se os gaúchos lembram de grandes personagens da história. A gente volta já. Voltamos ao vivo com o Band Mulher e agora chegou aquela hora, né, de ver o que o Evandro Haas aprontou pra gente. Será que o povo gaúcho tem memória? Será que recordam de personalidades que já faleceram? Vamos saber agora. Ele morreu em 1º de maio de 1994, em Imola, na Itália. Seu nome, Ayrton Senna. Você já ouviu falar em Ayrton Senna? Já. Quem foi Ayrton Senna? Não me lembro. Não lembra? Não. Mas ele foi quem? Um ator, um artista, um médico? Ator. Acertou! Ah, Já ouviu falar em Ayrton Senna? Sim, Quem foi Ayrton Senna? foi um corredor de automobilístico. ah, quem foi Ayrton Senna? Ele corria, era corredor de corrida. Quem foi Ayrton Senna? Foi um grande corredor de corrida. Ele morreu em 17 de março de 2009, em Brasília, aos 71 anos. Quem foi Clodovil Hernandes? Você acha que seja Clodovil? É um artista, é da televisão, é um pintor, é um médico? O que você acha? Não fala português. Fala português. Você acha que ele é um pintor, né? Não. Ele pintava o set. Ah, não, desculpa. Quem Já você ouvi acha falar. que era Clodovil? Que ele era bem, ele causava bastante. É mesmo? Mas era o quê? Macho? Não, ele era gay. Era gay. Foi um grande estilista. Não, Conhecido como Clô. não, Quem que você acha que foi Clodovil na história? não sei. Clodovil foi o ator de TV, né? Tinha um programa de TV, né? Não tinha? Morreu em 4 de setembro de 2017, aos 74 anos, Astolfo Barroso Pinto, conhecida como Rogéria no mundo artístico. Deixa eu lhe fazer uma pergunta bem rapidinho. A senhora já ouviu falar em Rogéria? Nunca ouviu falar? Agora, a Rogéria, se for o que eu tô pensando, sim. Isso, eu acho. Quem é Rogéria? Aquela trans Muito bem. Ela é viva ou já morreu? viva. Foi uma grande vedete ou ela foi uma médica de sucesso? Ah, eu ia falar, mas não sei o que ela foi. Acho. Uma loira bonita. Isso. O senhor casaria com a Rogéria? Ah, mas ela não casaria comigo. Quem foi Rogéria? A Rogéria foi como é que ela é? Uma artista não, ela é uma profissional. Ele morreu em 21 de abril de 1985, aos 75 anos de idade. Tancredo de Almeida Neves. Oi, Tancredo Neves, me conta. Foi presidente da República. E ele está vivo ou já morreu? Já morreu. Era um presidente. Muito bem. E ele fez um bom reinado, uma boa gestão. Como é que foi, assim? Ele está vivo ainda? Não, né?
Ah, não tenho nem ideia, nunca ouvi falar. Acho que ele foi um médico, um engenheiro, um ator pornográfico ou o presidente da República? Um engenheiro, sei lá. Muito bem. Por favor, dá licença, posso fazer uma pergunta rapidinho? Eu sou um candidato a presidente que não chegou a exercer mandato em 1980, final de 84, se não me engano. Agenor de Miranda Araújo Neto morreu aos 32 anos em 7 de julho de 1990, conhecido como Cazuza. Quem foi Cazuza? Músico, cantor. O que ele significou, Cazuza? Pra mim, nada. Cara, foi um cantor aí. Mesmo pouco, assim, já vi o filme e tal, mas não sei bem a história. Foi um cantor extraordinário, embalou a minha adolescência, a minha juventude. São músicas lindas que marcam até hoje na memória da gente. Você sabe o motivo da morte do Cazuza? Olha, pelo pouco que eu sei, eu acho que ele morreu de AIDS, né? Um período que não tinha ainda um tratamento. Tinha tratamento, não existia uma medicação, a coisa era que meio às escondidas, era um tabu. A verdade é que o povo gaúcho tem memória sim. Independente da classe social, da época que os artistas viveram. Mas o nome lá na memória, ninguém esquece. E a gente dormir. Legal, é bom pra gente mesmo, tava todo mundo aqui se testando, né? Gente, a Carla Regina é psicopedagoga também e tá agradecendo muito, a gente tá tratando desse tema aqui no programa. Ela diz que elas, todas as profissionais, agradecem. Pra gente, então, encerrando, Andréia, o que fazer? Quer dizer, diante de tudo isso que aqui foi discutido, é uma questão muito complexa, mas como os pais devem se dirigir, então, com relação aos limites, né? E esses conflitos todos que a gente falou aqui no dia a dia? Olha, Regina, assim, ó, primeiro, faz parte da função de ser pai o limite. Porque é nós assim que conduzimos a criação dos nossos filhos para que se tornem... Não basta ser amiguinho, né? Porque tem essa coisa, não, eu sou amigo. Eu acho que isso é importante também. Tu é amigo, mas tu é pai antes de tudo, assim. Então, a gente nunca viu antes uma geração com tanta capacidade. Mas que isso vire habilidades como se organizar, saber lidar com frustrações, com desconforto, de ser persistente. Isso vem dessa relação que a gente vai construindo com os nossos filhos desde que eles nascem. De que esses limites são necessários. É aquela borda que a gente comentou no início. Tu precisa ter isso para que tu te contenha. Senão a gente vê tanta criança com ansiedade, tanta criança com depressão, com transtorno de déficit de atenção. Muito, né? Muito. E uma rotina estruturada. Pais que estejam presentes, não na quantidade de tempo, mas na qualidade do tempo que eles estão com os filhos, pode interferir muito. São os gatilhos saudáveis para te ter um adulto feliz e realizado profissionalmente e pessoalmente, né? Bom, já vou te pedir que tu deixe aqui o teu contato, rede social e tal, para as pessoas poderem entrar. Bom, a gente tem o Facebook da Qualifique, que é a clínica que eu trabalho, a Andréia Gonçalves também no Facebook, a gente localiza. É porque as pessoas sempre ficam com dúvidas mesmo, né? Vivi, para quem quiser saber dessa história das sementes. Então, pode entrar nas redes sociais, que é @Viviane Braz Nutrição Clínica, e procure um profissional nutricionista. É, sem dúvida, né? Isso é uma coisa super importante. Às vezes a gente acha assim, ah, não, mas eu sei me virar sozinho, não é bem assim, né? O Ico, todo mundo já sabe, que ele tá na rádio, Band News Happy Hour, tá aqui no Grupo Bandeirantes também. Denise? Bom, para quem quiser, então, saber mais sobre esse assunto, né, pode ser diretamente no Facebook Denise Rangel ou no Instituto de Neuropsicologia do Rio Grande do Sul. Muito legal, gente, adorei ter vocês aqui, viu? Adorei ter vocês aí de casa também. Obrigada pelos elogios aqui, que disseram que o programa estava muito legal, o perfil, e que a gente estava tratando de um assunto muito importante. E certamente estamos mesmo, né? Esse é o nosso futuro, vamos embora, né? É isso aí. Gente, claro que amanhã tem mais Band Mulher, tá bom? Beijinho, Eduardo vai me ajudar o Jabaná. Ó, tchau pra vocês. Tchau.